Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Vamos lá, abre em Marcos no capítulo 4. Quem está aqui, diga aleluia. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Tem alguém querendo ouvir uma palavra aqui hoje à noite? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-o. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar o obedecem? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, Senhor, a nossa vida, Pai, nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Deixa eu contextualizar isso para você. A Bíblia fala sobre um homem que escreveu um evangelho. Ele se chama Marcos. Você sabe que os evangelhos foram escritos 4 vezes, em 4 óticas diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos também era conhecido como João Marcos. O nome dele era João Marcos, sobrinho de Barnabé, citado pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. E talvez seja a causa de um dos incidentes no ministério do apóstolo Paulo, porque foi partindo para uma cidade em que ele tinha que fazer algo com Barnabé, que não houveram concordância sobre a presença de Marcos, não porque Marcos não era ungido, não foi levantado, não era um discípulo fiel, mas porque talvez aquela viagem não fosse para ele estar ali. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: Marcos era um homem de Deus, e tão de Deus, que o Senhor permitiu com que os escritos dele estivessem registrados para minha edificação e para a sua edificação também. Sabe de uma coisa diferente de João, diferente do evangelho de Lucas, por exemplo, e de João. Lucas era um médico, então ele trazia muitos detalhes. João, um apaixonado pelo Senhor, e ele nos revela o Senhor logo no primeiro capítulo como verbo, ou como a luz, né? Marcos não fala sobre ele como luz, como verbo. Nenhuma dessas citações é encontrada no livro de Marcos, mas ele o tempo todo se refere a Jesus como Senhor. O tempo todo ele se refere a Jesus como um trabalhador, como um servo, como aquele que veio para realizar alguma obra. A ótica de Marcos é a ótica de um trabalhador, até porque ele era um trabalhador. Ele via as obras de Jesus pela ótica de um trabalhador. Ele era prático, e o evangelho de Marcos é tão prático quanto a visão que Marcos tinha sobre a vida dele mesmo, né? Então, sobre o seu dia a dia. Agora é importante que você entenda que um pouco antes a Bíblia fala, a partir de Marcos, no capítulo 1, 2, 3 e 4, algumas coisas aconteceram, e a essa altura Marcos e os outros discípulos já haviam sido separados. Foi em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13, que a Bíblia fala que Jesus subiu ao monte e chamou para si os discípulos que ele queria. Isso significa que Jesus chamou quem ele quis, não é? Ele teve liberdade na escolha dos discípulos dele. Ele olhou, se identificou e chamou, investiu sobre aquela vida daqueles discípulos para que seguissem. E antes desse chamado, aqueles homens já tinham visto a cura de um paralítico em Cafarnaum, já tinham visto a cura de um homem com a mão ressequida, já tinham visto a cura de muitos enfermos à beira de um rio, e também já tinham tido um módulo de fé com Jesus, parafraseando o ensino das sementes que nós ouvimos aqui na hora do dízimo e da oferta hoje à noite. Quem está aqui, diga aleluia.
Jesus entrou em uma sala da Unilife, ensinou um módulo de fé para eles antes do chamado, porque você prepara e equipa antes de entrar no chamado. Escuta, você prepara e equipa antes que alguém entre no chamado. Se você quer crescer espiritualmente, viver coisas sobrenaturais na sua vida, tem uma preparação, um equipamento vindo da parte de Deus para que você entre nesse chamado na sua vida, amém? Tudo isso já tinha acontecido, mas não fazia muito tempo que isso tinha acontecido. O que importa que a gente saiba é que depois desses acontecimentos, Deus dá uma ordem a eles: ei, vamos entrar nesse barco, vamos para outra margem. Deixa eu dizer uma coisa para você: quantas vezes depois de ter confessado a palavra, depois de ter jejuado, depois de ter levantado a mão, orado de joelho, orado de pé, ido de um lado para o outro, quantas vezes depois de tanta meditação na palavra, depois da prática do jejum e da consagração, depois de uma ordem expressa de Deus para entrar em um tempo novo, você se depara com ventos e ondas fortes batendo no seu barco? Foi isso que aconteceu com esses discípulos. Eles tinham feito módulo de fé, eles tinham visto cura acontecer, eles tinham andado com Jesus. Jesus revelou o chamado dele para eles. Mesmo assim, no meio do caminho, o que aconteceu? Ondas e ventos batiam contra o barco. Não é que ondas e ventos estavam soprando no oceano. A Bíblia fala que ondas e ventos batiam contra o barco, de modo que o barco estava sendo cheio de água. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia também fala na versão The Voice, que é uma versão americana que não tem no Brasil, que esse barco estava habitado por alguns marinheiros. Tanto os marinheiros que estavam nesse barco, quanto os discípulos, alguns deles eram pescadores, entendiam sobre o tempo. Quem concorda, diga amém. Amém. Faz sentido para você que um pescador e um marinheiro sabe tudo sobre navegação? Se tivesse uma mínima possibilidade de uma grande tempestade, eles não iam entrar naquele barco. Mas por que todos entraram? Porque o céu estava limpo com estrelas. Então Jesus coloca eles naquele barco, e nem estava chacoalhando as ondas, o mar, porque Jesus pegou um travesseiro e foi dormir. E dormindo com sono pesado, todos ali. Mas de repente ondas e ventos começaram a bater contra aquele barco, de modo que aquele barco estava ficando cheio de água. E eu quero que você pense na sua vida: quantas vezes você entrou em algo e o céu estava bonito, estava tudo tranquilo, não tinha nada acontecendo, você entrou na igreja e você disse: esse mês vai ser o melhor mês da minha vida, esse ano, o pastor disse, eu acredito que é o ano da glória maior. Mas de repente, no processo do ano, você começa a perceber que ventos se levantam, ondas também vêm bater os homens, inclusive Jesus. Para o outro, vai, me ajuda a pregar, para o outro. No entanto, aquilo que estava sendo servido e estava sendo útil naquele tempo para levar eles para o outro lado, era o que estava matando eles. Porque a água dentro do barco faz o barco naufragar. Então aqueles discípulos ficaram atemorizados, mas vale a pena você considerar isso. Jesus estava naquele barco com ele. Quem está aqui, diga aleluia. Agora veja, no versículo 37, a Bíblia nos dá uma chave. E eu quero que você volte para Marcos no capítulo 4, agora no versículo 37. Vamos ver a chave que a Bíblia nos dá aqui no versículo 37. Aleluia, quem está aqui diga aleluia. Marcos 4, 37. Quem achou diga amém. A Bíblia diz: ora, levantou-se, diga comigo, levantou-se. O que que levantou a igreja? O que que levantou a igreja? Diga grande, como é que está ali naquela Bíblia? Levantou-se, diga grande tempestade. A gente já vai voltar a ler isso aqui. Veja uma coisa: nem sempre eu vim para te dizer isso aqui hoje à noite. Eu vim para te dizer uma coisa. O Senhor me disse: diga a eles que esse cenário vai mudar. Quinta-feira eu vim para dizer que a sua vitória vai ser vista. E hoje eu vim para te dizer que esse cenário vai mudar. O cenário anterior é de milagres, curas, cura de Cafarnaum, cura na beira do rio, chamado sendo revelado, módulo de fé sendo ensinado através da parábola das sementes, tantas coisas acontecendo. O cenário seguinte era um vento batendo, uma onda vindo e a água entrando no barco de modo que todo mundo ia naufragar. Mas deixa eu dizer, esse cenário na sua vida vai mudar. Agora veja, aqui a Bíblia fala que isso se levantou, e se levantou lá naquele barco que Jesus também estava. Jesus não tinha pecado. Isso significa, irmão, sabe de uma coisa? Que nem toda situação ou circunstância que se levanta na sua vida é porque você está errando em alguma coisa. Nem tudo de mal que vem contra você é significado de que você é um fracassado e está fazendo alguma coisa errada. Porque senão nós temos que entender que Jesus é um fracassado e estava fazendo alguma coisa errada. Quem está aqui? Agora veja no versículo 37, a Bíblia diz que, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra
o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eu quero que você veja a chave que Marcos nos mostra aqui, nos revela. A palavra levantou-se é uma chave, para que a gente entenda por que essas coisas acontecem, mesmo a gente estando com Jesus no barco. Por que essa onda está vindo contra mim? Por que essa situação se levantou agora que eu estou indo para a igreja? Por que agora que eu decidi crer e confessar a palavra? Por que eu decidi em 2020 viver uma vida nobre como Deus quer que eu viva? Por que justamente agora essas ondas estão batendo no meu barco? Tem tantas pessoas aqui hoje à noite sendo assoladas e pressionadas porque está pensando assim, mas justo agora que eu decidi mudar minha família, mudar a minha casa, essas pressões vieram contra mim. Deixa eu dizer, também vieram contra Jesus e com os discípulos. Não faltava unção para Jesus, não faltava poder na vida de Jesus, não faltava milagres acontecendo, mas mesmo assim algo se levantou contra a vida deles. O que acontece? A palavra levantou-se, ela vem no grego de uma outra palavra chamada ginomai. Você não precisa repetir esse tipo de palavra, mas eu preciso ensinar para você, até porque nós estamos na igreja para aprender a palavra. Quem concorda? Então quando você ouve essa palavra levantou-se, não é só assim, levantou um vento. Se você não entende a raiz dessa palavra, você coloca julgo sobre a sua fé, e você acha que você está sempre errado, e por isso as coisas não acontecem na sua vida. Não! É bem verdade que muitas pessoas estão tomando caminhos errados e por isso coisas acontecem, mas é verdade também que tem muitas outras pessoas levando o evangelho a sério, e mesmo assim tem coisas vindo contra eles, irmãos. Eu estou inclusive diante de um povo que tem levado o evangelho a sério. Eu vou dizer de novo, eu estou diante de um povo que tem levado o evangelho a sério. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Ginomai significa pego de surpresa. Quando a Bíblia diz sobre levantou-se, está dizendo que algo aconteceu inesperadamente. Nem Jesus, nem os discípulos, nem os marinheiros daquele barco, nem dos barcos que seguiam, tinham visto algum sinal no tempo. Eles não sabiam que estava vindo uma grande tempestade no oceano. Mas deixa eu te dizer, tem coisas que se levantam no meio da sua jornada, justamente para impedir você de fazer o que você tem que fazer do outro lado da margem. Você entende? Jesus foi pego inesperadamente. Aquilo era uma cilada de Satanás. Você diz assim, pastor, mas ele não tem poder sobre tudo? Tem porque ele recebeu a autoridade de Deus. E quando ele se levantou, o que ele fez? Ele deu ordem ao vento e à tempestade. Mas ele estava dormindo, no travesseiro, num sono profundo, quando aquela cilada veio. O diabo queria impedir com que os discípulos chegassem na outra margem do lago. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está aqui, diga amém. Essa palavra ginomai, ela é vista só na nova aliança e as derivadas delas 200 vezes. Quantas vezes, irmãos? Vá comigo para Atos no capítulo 9, no versículo 10. No capítulo 10, desculpa, no versículo 9. Atos 10, versículo 9 e 10. Para eu mostrar a força dessa palavra para você. Atos capítulo 10, versículo 9 e 10. Atos capítulo 10, versículo 9 e 10, a Bíblia diz que no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Em algumas versões está escrito caiu em êxtase. Essa palavra sobreveio-lhe, ou caiu, é um ginomai, é uma palavra derivada de ginomai. O que aconteceu? Ele estava esperando comida, mas de repente veio uma revelação do céu. Deus pegou Pedro no eirado daquela casa, do curtidor. Deus pegou Pedro naquele lugar e trouxe uma revelação para ele sobre pregar o evangelho aos gentios. Ele não estava esperando uma revelação, algo sobrenatural. Ele estava esperando comida porque ele estava com fome. Ele estava se consagrando, ele estava orando. Mas de fato ele estava esperando comida porque ele estava com fome. Mas naquele lugar um ginomai se manifestou sobre a vida de Pedro. De repente uma revelação veio sobre a vida de Pedro. Pedro não sabia o que estava para vir, mas de repente se manifestou a vontade de Deus. É como eu, irmãos. Eu estava indo para Dallas, para a conferência lá de Kenneth Copeland, no avião, orando em línguas, com fone no meu ouvido e orando, tentando perceber as coisas que Deus queria falar naquele tempo comigo. E sabe, de repente o ginomai aconteceu na minha vida. Deus me disse, essa palavra você vai pregar quando você voltar no primeiro domingo que você estiver na igreja, e você vai dizer para aquela igreja que o cenário deles vai mudar. Eu só esperava chegar em Dallas, mas o ginomai aconteceu na minha vida. Sabe de uma coisa? Em Apocalipse, vai para lá comigo, no capítulo 1, no versículo 10, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Quem achou, diga aleluia.
A Bíblia diz aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, a Bíblia está dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Essa palavra achei-me é derivada de ginomai. O que aconteceu com esse apóstolo que estava isolado numa ilha chamada de Patmos? O rei daquela cidadela, daquele lugar, estava perseguindo os discípulos de Jesus, inclusive o apóstolo, e isolou ele. Inclusive eu tive diante de uma imagem, de fato, não uma revelação espiritual, eu vi a imagem dessa caverna, onde ele ficou isolado. De fato era isolado de tudo, num lugar que não tinha como sobreviver, como viver na verdade, desprovido de qualquer situação, desprovido de comida, desprovido de pessoas, desprovido de saúde, de tudo. Ele estava exposto à morte mesmo, mas isolado em um lugar onde o diabo o colocou para que ele morresse. O ginomai de Deus desceu, e de repente ele se achou um espírito e caiu. E quando ele caiu, o manto do Apocalipse se revelou para ele. O estudo, ou a explicação, ou a revelação do fim dos tempos, dos últimos dias, toda veio para aquele homem que estava isolado, em uma situação improvável, contando os dias para morrer. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite. De repente você chegou contando os dias para a comida acabar, contando os dias para despejarem você daquela casa que você mora e não consegue pagar aluguel, contando os dias para o seu casamento acabar, contando os dias para o seu filho ou para sua filha ir embora, contando os dias para te mandarem embora. Mas de repente um ginomai é revelado para você e tudo muda na sua vida. O ginomai aconteceu aqui, e aquilo que pensavam que era a morte daquele homem, na verdade foi a revelação que nos sustenta até hoje. E é a expectativa que nos traz de volta à igreja, porque independente da pressão que nós estamos passando hoje à noite, nós sabemos que a pressão vai passar, mas a eternidade não. E que nós estamos aqui prontos para a eternidade, que se ele voltar agora a gente vai ser arrebatado. Aliás, ele vai nos arrebatar antes da volta dele. Quem está aqui diga aleluia. Que quando chegar o tempo, a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Ninguém sabe quando é que é, mas pode ser agora. Eu vou para o céu, e você? A roupa que você conquistou pode ser boa, maravilhosa, e deve ser. E que bom que se você crer para isso. O sapato pode ser o mais caro, que bom, graças a Deus, está disponível para nós. Tudo pode ser o melhor, a casa que você mora, o carro que você tem. Mas quer saber, o céu é a revelação mais preciosa que a igreja carrega. Porque quando o céu chegar, quando Jesus Cristo vier nos arrebatar, ninguém vai lembrar do carro que está na garagem, ninguém vai lembrar da roupa que está vestindo, ninguém vai lembrar da mansão que conquistou e do dinheiro que está no bolso. A gente só quer Jesus, a gente só quer o céu, a gente só quer a eternidade. Veja que coisa maravilhosa. Ele estava condenado à morte, mas o ginomai se manifestou. Foi essa mesma palavra que Marcos, aquele homem prático, usa para revelar a palavra levantou-se. Então, se eu quero acreditar que coisas ruins só acontecem na jornada do crente, porque ele falha o tempo todo, eu estou dizendo que Jesus estava com falhas. Mas a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 4, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece pelas nossas fraquezas, que mesmo sendo tentado em tudo, não caiu em nada. O nosso sumo sacerdote não carregava pecados, não falhou na sua confissão de fé, não estava em incredulidade, não tinha deixado de se consagrar. Ele sempre foi o Cordeiro perfeito de Deus na terra. Não foi por falta de consagração, jejum e oração que o vento veio contra aquele barco. Foi só um ginomai, uma cilada de Satanás para impedir o que eles iam fazer do outro barco. A propósito, é importante lembrar isso. Jesus ia para uma missão de paz em terra estrangeira, e o que ele ia fazer do outro lado ia libertar toda uma nação. Em Marcos no capítulo 5 diz que do outro lado da margem havia um endemoniado. Diga um. Irmãos, um homem que trazia problemas para toda uma cidade, ou não só para uma cidade, mas para uma região toda de 10 cidades. Um homem trazendo problema, ele assustava as pessoas tinham medo dele. Por quê? Porque era um homem que vivia no cemitério, saía do cemitério carregado de demônios, e assustava as pessoas, as crianças na rua, as mulheres e os homens, todos tinham medo, e ele cerrava os seus dentes, e ele se jogava na água, no fogo, ele se mutilava. Então era a imagem do próprio Satanás andando diante daquelas pessoas. Mas o diabo sabia que quando Jesus chegasse do outro lado, não só um endemoniado, mas toda uma nação ia ser liberta da possessão demoníaca. Sabe o que acontece nesses dias, irmãos? O diabo quer impedir a igreja de chegar do outro lado, mas não sei quanto a você, eu estou pronto para dar um passo para lá, porque eu vou libertar pessoas, eu vou salvar vidas dessa terra, eu vou viver os planos que Deus tem para mim. E é porque o diabo sabe que você nasceu para dar prejuízo ao inferno, que ele quer parar você no meio do caminho. Quem está aqui?
Quem está animado com essa palavra hoje à noite? Eu tenho boas notícias para você. Esse cenário vai mudar. Diga para quem está do seu lado, esse cenário vai mudar. Diga mais uma vez, esse cenário vai mudar. Eu sei que tem pessoas que começaram a glória maior esse ano. Eu estou debaixo de uma palavra, e você, irmãos? Eu sei que tem pessoas que começaram esse ano com tanta expectativa e tantas coisas já aconteceram, e a pessoa está dizendo assim: eu estou fazendo tudo errado, não é possível. Não, cidadão. De fato é bom você ser diligente para se analisar. Até porque em 1 Coríntios 11 o apóstolo Paulo fala: analise-se o homem a si. É bom que você faça uma análise sobre si mesmo, de como você tem se comportado mediante a palavra. Mas deixa eu dizer, nem sempre as coisas ruins acontecem contra você porque você está falhando. E se você não tem essa leitura de que pode ser, que isso não é verdade, mas o contrário, que é porque você vai entrar em algo poderoso, que o diabo está se levantando. Se você não tem essa leitura, você começa a se condenar. Só que a Bíblia diz que fé opera na vida do justo 4 vezes. A Bíblia diz em Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, a mesma coisa. O justo viverá pela... Quem vai viver pela fé, o justo ou o condenado? Isso significa que se eu estiver no processo da minha vida espiritual, da minha vida com Deus, dizendo assim: eu estou errado, eu estou condenado, eu não presto, eu faço tudo errado, eu nunca consigo acertar, comigo dá sempre errado. Eu estou fazendo o quê? Justiça ou me condenando? Se eu estou debaixo da condenação, minha fé opera? Então não é por isso que você está parado nessa situação. Eu estou falando para um povo específico. Deus me disse: diga a eles que o cenário vai mudar. Então eu sei, porque sei que eu estou falando para pessoas que estão caminhando na palavra, e que estão dando passos na palavra, e que mesmo assim ventos estão se levantando. Deixa eu dizer, não é hora de você desistir, é hora de você se levantar e adorar. Não é hora de você se intimidar, porque o que você está chamando de um desastre é uma oportunidade para você passar para o outro lado. O que você está chamando, essa é a pior crise da minha vida, é na verdade o cenário ideal para que poder se manifeste, e para que você coloque o diabo no lugar deles de uma vez por todas. Sabe, Deus está chacoalhando as nações. Nós estamos numa nova década. Pode ser que essa década seja a última década. Eu tenho uma perspectiva profética, uma janela se abriu diante de mim, e o Senhor me disse, na ocasião certa eu falo completo, isso ainda não é a ocasião certa, mas algo eu posso dizer. O Senhor me disse: igrejas, líderes, pastores e crentes, igrejas, líderes, pastores e crentes, alguns sumirão como fumaça, porque no 2020 a visão de Deus é perfeita, se revela perfeitamente, se explica claramente. Aqueles que não abraçarem isso vão virar fumaça, vão desaparecer do mapa. Se prepare, irmãos, para ver, sabe o que? Pessoas sendo removidas de lideranças, porque é um tempo de uma transição acontecendo. Deixa eu dizer, quando a geração de Moisés atravessou o mar, eles estavam a caminho da terra prometida, mas pararam no deserto. Quando Josué e sua equipe, uma nova geração, tinha que entrar na terra prometida, tinha um outro rio lá. Na verdade, o que a Bíblia diz é que o povo que saiu do Egito passou no seco, mas o povo que entrou na terra prometida passou nas águas. Porque sem estar mergulhado na palavra e no Espírito, não toma posse. Eu sei que isso pode puxar você para coisas que talvez não estejam no contexto da palavra hoje à noite, mas eu estou falando pelo Espírito aqui. É um tempo de uma transição geracional, e você vai ver pessoas indo embora da sua vida, indo embora da sua igreja, indo embora do seu emprego de repente, porque não conseguem fazer a leitura certa do que Deus está mostrando. Tem uma janela aberta. Os que olharem para essa janela com a perspectiva profética do que o Senhor quer mostrar, vão passar por ela. Mas os que quiserem naturalizar 2020, vão morrer no deserto. Isso é sério. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está pronto quanto a Ele, para que esse cenário mude.
de uma vez por todas. Então, por que nós estamos reunidos aqui hoje à noite? Porque se esse ginomai, se você está diante de um ataque, o que fazer? Sabe, não seria proveitosa a nossa noite se você só ouvisse sobre ginomai, um ataque repentino, e que Jesus foi pego de surpresa. Alguém pode até dizer, que absurdo você falar que Jesus foi pego de surpresa, até porque nós sabemos que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Venha estudar na Unilife. Porque Jesus não era onisciente, onipotente, onipresente. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Em Filipenses no capítulo 2, versículos 5 a 9, a Bíblia diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve o ser Deus, ser como Deus, não teve ser Deus como usurpação, e se esvaziou da sua glória, assumindo forma humana. Isso significa que Ele deixou a divindade e veio ser homem como a gente. Então como é que Ele sabia? Ele era um profeta. E também era guiado pelo Espírito, assim como você pode ser guiado pelo Espírito. Alguém aqui já soube de alguma coisa antes do tempo? Eu já. Por quê? Porque eu sou Deus? Não, porque eu sou um filho dele, guiado pelo Espírito. O Espírito que mora em você. Vá comigo para 1 Coríntios no capítulo 1. Tem gente olhando para mim com o olho esbugalado, então eu vou explicar. 1 Coríntios. Espera aí. Um aleluia ali, quem dá mais? Só um minuto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 10, versículo 9, para todo mundo ficar feliz. A Bíblia diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Essa hora a gente faz o que na igreja, irmãos? Tem um aleluia aqui, quem dá mais? Vou fazer de novo como se fosse espontâneo, até porque tem gente na internet. Vamos fingir para eles que foi espontâneo, vamos lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por muitos anos eu saltei da minha cadeira com aleluia depois de ouvir essa mensagem da boca de um pregador. Mas deixa eu dizer, ainda que eu tenha uma expectativa sobre ouvir o versículo 9, ela é cega. Porque só sobre o versículo 9 eu não tenho revelação. Peraí, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de ninguém. Está dando aleluia para quê? Sobre o quê? Porque Deus é bom, uau, que maravilhoso. Mas tem uma revelação proposta, que não se desencadeia, ou que não é revelada no versículo 9, mas no versículo seguinte. E no versículo 10 diz: mas Deus não-la revelou pelo seu Espírito. Ou seja, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não penetrou no coração do homem, é o que você sabe. Se você sabe, por que você não anda dando glória a Deus tão alto quanto depois que você lê o versículo 9? Porque para nós é mais confortável ficar no oculto, é manto. Não tem problema ser manto, mas é mistério. Eita, se é mistério eu não sei, se eu não sei, não sei. Irmão, outro dia eu tinha uma pastora muito engraçada, inclusive ela que fundou a nossa igreja, e ela está em São Paulo agora, morando lá. E ela me contava histórias maravilhosas. Vou contar uma para você. Diz que ela estava num culto maravilhoso, isso é fato verídico. E disse naquele dia em que ela estava numa Kombi, levando as irmãs todas para o círculo de oração, com a pasta do coral na mão. Elas estavam lá e chegaram lá na oportunidade de cantar. Depois que cantaram, sentaram. Aí o profeta veio ministrar a palavra. E eu não tenho nada contra profeta. Nós somos uma igreja profética. Nos movemos aqui nos dons, amém? E diz que quando ele começou, ele disse: irmão, aleluia. Aí como é que você já fica? Eu fico, irmão, não sei você, mas eu já... que eu quero receber. E diz que tinha uma irmã sentada que já levantou: fala, Senhor. Aí o irmão falou: para você mesmo. O Senhor está falando e eu estou vendo um manto. E ela: eita glória, faz tantos anos que eu estou esperando esse manto. Eita, pai, aleluia. Eu estou vendo o manto, irmã, estou vendo o manto. Fala Jeová, é hoje. Eu estou vendo o manto e está desenrolando. E esse manto está desenrolando, irmã, aleluia, glória a Deus. O manto está desenrolando. Irmã, chegou nesse manto, está escrito, sabe o que? Surpresa. A irmã sentou sem a resposta. A irmã sentou frustrada, o profeta falou: irmã, entende uma coisa, é mistério.
Só que Colossenses 1, 26 diz que o mistério que estava oculto foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Quem está aqui? Então é mais cômodo para a gente ficar no mistério. Se Deus quiser, Ele faz. Até porque Deus tem o controle de tudo. Agora eu quero saber, se Deus tem o controle de tudo, por que tem traficante prosperando e tem crente empobrecendo? Deus é injusto? Deus não está no controle de tudo, mas a igreja está no controle de tudo aqui na terra, ou deve estar, porque Ele deu todo o poder à igreja. Mas porque doutrinas erradas entram na igreja, a gente crê errado, e porque a gente crê errado, a gente vive errado, e porque a gente vive errado, até para glorificar, a gente glorifica errado, e porque a gente tem uma fé errada, até para cantar, a gente canta errado. Você entende, irmãos? Então, a Bíblia está dizendo aqui que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, nem penetrou no coração do homem, eu sei. Isso significa que eu posso andar dando glória a Deus todo dia. Até quando eu estou na prova, eu posso dar glória a Deus. E nessa hora eu gosto, porque eu lembro daquela música, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Só eu sou aqui pentecostal, né? Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Irmãos, eu estou crendo nos assembleando comigo aqui nessa igreja, pelo amor de Deus. Eu quero uma multidão de assembleando comigo para pegar junto comigo nessas músicas. Vamos voltar para a palavra. 1 Coríntios aqui, ó, eu estou dizendo, mas Deus não nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, diga o Espírito, letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula, é o seu Espírito ou o Espírito de Deus? O Espírito, a Bíblia diz, olha que palavra difícil, perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Quem é que conhece as profundezas de Deus? O Espírito. Que coisa maravilhosa. Aí a Bíblia continua dizendo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí você pode falar, te peguei, pastor, tá vendo? A Bíblia está dizendo que eu não conheço tudo. Ei, deixa eu dizer, tudo que está escrito é para ser conhecido, porque se não tivesse que ser conhecido, para que estava escrito? Mas Deus é mistério, então se Ele quer ser mistério, por que Ele escreveu a Bíblia? Porque a Bíblia revela o mistério. Não, pastor, essa enfermidade aí é mistério, porque Deus quer pesar a mão, porque não é para Deus curar não, é para pesar a mão, para ficar no leito, porque Jeová trabalha no leito, Jeová trabalha no céu e na terra através da igreja. Quem está aqui? É vontade de Deus curar. Porque se não fosse a Santa Casa, não chamava Santa Casa de misericórdia, mas de rebelião. Porque a enfermidade vem e o médico cura. Quem está aqui? Eu acho que eu estou dando um test drive da Unilife. A nossa aula é assim, viu, irmãos? Se prepara. Agora venha comigo para cá. A Bíblia diz, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do... Uau! Mas, veja bem, e sim o Espírito que vem de Deus, porque para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Para que, o cidadão, crente, para que você tem o Espírito Santo? Para conhecer o que Deus quer, para saber qual é a palavra revelada para a igreja. Então o mistério acabou. De fato, irmãos, tem coisas que nós não sabemos, e Deuteronômio fala que o que nós não sabemos pertence ao Senhor, mas o que foi revelado nós precisamos saber e andar e praticar, porque já foi revelado para nós. E aqui no versículo seguinte diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós. Olha a Bíblia, o apóstolo Paulo, quem é que conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele responde, nós. Quem conhece a mente de Deus aqui? Diga eu. Você sabia que você pode saber o que Deus está pensando agora a seu respeito? Como? Olhando para a palavra. O mistério que estava oculto foi revelado. A palavra chegou para revelar o que Deus pensa ao seu respeito, o que Ele quer ao seu respeito. Por isso que nós declaramos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo o que ela diz que eu... Você está aqui? Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de... Isso significa que a mente de Cristo é o Espírito Santo.
Porque de fato eu não tenho a cabeça de Cristo aqui, mas eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai até as profundezas de Deus, conhece tudo sobre Deus e me revela. Vai pela esquerda, vai pela direita, anda nesse passo, anda por outro. Agora, se por acaso um ginomai acontece, ele vai me dar as instruções para eu acabar com as ciladas que o diabo tem levantado no meu caminho. Então o que você precisa? O que você precisa não é de condenação, é de direção espiritual. E por que Jesus, como é que ele fez para sair daquele ataque? Quem quer saber como é que Jesus saiu daquele ataque repentino? Aqui eu vejo 3 coisas que ele fez para sair daquele ataque. A primeira está em Deuteronômio, no capítulo 28. Eu tenho 15 minutos para pregar. 14:58, 14:57, 14:56, 14:55, 14:54. Deuteronômio 28, versículo 15. Quem está aqui, diga aleluia. Deuteronômio 28, versículo 15. A Bíblia diz, Deuteronômio 28, versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Primeira coisa, diante de um ataque de Satanás, de repente, que você não estava esperando, certifique-se que você está vigilante em relação à sua maneira de viver nessa terra. Porque a Bíblia diz que maldição sem causa não. Se você cuidar para não deixar portas para o diabo entrar, ele não pode tocar em você. E é por isso que ele foi no vento, não foi em Jesus. Ele não tocou nos discípulos, ele não tocou em Jesus, ele foi no vento. Ah, mas o vento não é criação de Deus? Mas quem é que se tornou Deus desse mundo? Satanás. Adão pecou e deu a escritura da terra para o diabo. Por isso nós temos que orar contra o vento. Você vê ventos, tempestades, tsunamis, ore contra, até uma chuva que te atrapalha, manda ela parar. Agora deixa eu dizer, de fato, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você vê um ataque repentino que você não estava esperando, certifique-se de que você está diligente quanto às instruções do Espírito Santo. Porque em Deuteronômio no 28, a partir do versículo 15, diz que se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir os seus mandamentos. Essa palavra mandamentos não é a lei de Moisés, mas instrução. E instrução o Espírito Santo dá específica para nós. Eu me lembro de um dia, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo porque eu estou com o microfone com 3 minutos para pregar. Tudo bem? Eu me levantei de madrugada, eu ia para São Paulo, para o aeroporto, para buscar um ministro para vir pregar na igreja. Eu tive uma imagem, uma janela se abriu diante dos meus olhos. Eu tive uma visão acordado, não dormindo. E eu vi um caminho, um determinado caminho que eu conhecia, porque fui criado em São Paulo, conheço, sei andar bem por lá. E eu usaria aquele caminho para passar para ir para o aeroporto naquela madrugada. Eu tinha que sair de casa por volta de 3 e pouca da manhã. A Shirley estava do meu lado na cama e disse assim: não vai sozinho, chama alguém para ir com você. Eu disse: não quero incomodar ninguém, não vou chamar ninguém para ir comigo. O ministro que vem é uma pessoa da nossa família, anda com a gente o tempo todo, vem acompanhado, não vem sozinho, então não tem problema eu ir sozinho buscá-las as duas, está tudo certo. E ela disse mais uma vez: não vai sozinho. Insistiu para mim. E de fato, quando eu me levantei, o Espírito Santo já tinha mostrado a janela daquele lugar. Eu vi um local em São Paulo em que eu passaria pelo meu carro. Aquilo veio como um freio para mim. De alguma maneira eu sabia por dentro que eu não devia passar por aquele lugar. Deus usou a visão e usou a profeta. E mesmo assim eu me levantei e fui. Quando eu cheguei no final da Imigrantes, eu sabia ir, mas eu decidi colocar no Waze para ver se não tinha um trânsito, um acidente, alguma coisa. E me deu outra rota. Eu disse assim: por que esse GPS está me mandando dar essa volta toda, se eu posso ir por aqui e chegar bem mais rápido? Ou seja, até a mula Deus usou. Porque o Waze às vezes é uma mula. Manda você para um lugar que você fala: o que eu estou fazendo aqui? Né? Tem hora que se você não é guiado pelo Espírito, você não chega em lugar nenhum. E mesmo assim eu desliguei o GPS e não dei ouvidos nem àquela mula que era o GPS e fui. E quando eu estava passando naquele lugar em que a janela da visão se abriu para mim, o que acontece? 2 homens saem da calçada, eu estava a 50 por hora de madrugada, porque tinha um radar e eu respeito as leis de trânsito, e você também. Então eu estava a 50 por hora e de repente saem 2 homens do canto da calçada, numa comunidade que eu estava passando, com 2 armas. E eu abaixei minha cabeça e ouvi o Espírito Santo falar: agora acelera. E eu acelerei. Eu ouvi algo batendo no carro, e um entrou em cada lado do carro. Então o que estava do lado esquerdo bateu a perna dele ali, o outro nem sei para onde foi. E o fato é que eu fui com a cabeça abaixada até chegar no aeroporto. Porque eu pensei: eles vão pegar uma moto e vir atrás de mim para me dar um tiro.
Alguém disse assim, eles estavam blefando, por isso não atiraram. Eu creio na proteção divina. E você? Agora veja, Deus queria que eu passasse por aquilo. Sabe por quê, irmãos? Aquilo gerou um trauma em mim que demorou 3 meses para sair. Renovando a minha mente, 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 lidando contra aquela cilada. Foi um ataque, Deus havia me avisado, mas depois veio um comando para me livrar, porque até quando eu sou infiel, Deus permanece fiel para comigo. Amém? Diga graças a Deus. Agora veja, eu não ouvi uma instrução, que aquilo podia ter me custado. A minha, e vocês podiam estar sem um pastor hoje pregando para vocês. Entenda uma coisa. Se você não tem ouvido as instruções do Senhor, você não tem sido diligente. E se você não for diligente, maldições vão vir, não porque Deus vai pesar a mão, mas porque o diabo vai atacar sem medo de errar. Tem portas abertas para ele entrar. Então o que eu faço num ataque? A primeira coisa, eu vou me analisar para ver se eu estou sendo diligente. Diga assim, verificar se eu estou sendo diligente. Abra outro texto comigo, quero que você vá para Marcos ainda no capítulo 4. No versículo 39, Marcos capítulo 4, versículo 39, agora na parte A. Marcos capítulo 4, versículo 39, agora na parte A. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O que acontece diante de um ataque? Você se analisou, viu que você está sendo diligente, está tudo certo, você tem feito cumprindo as instruções que Deus deu a você, ok. A segunda coisa a fazer, assuma o controle dessa situação. Não é o diabo que manda na sua vida, não é a incredulidade que manda, não são as circunstâncias que vão ditar o que você vai viver, não é o mundo, não é a sua empresa, nem o salário que você ganha que vai dizer quem você é, não é o vento, nem a tempestade, até porque o apóstolo Paulo diz, quem é que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principado, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe com isso que ele estava dizendo? Porque logo depois ele fala, diante de todas as coisas somos mais que vencedores naquele que nos fortalece. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Ele está dizendo assim, que diante de todas as circunstâncias, assuma o controle, porque você é mais que vencedor. A segunda coisa que você deve fazer num ataque repentino na sua vida é assumir o controle dessa situação. Diabo, você veio por um caminho, por 7 você pode fugir agora. De repente você acorda, tem alguém enfermo na sua casa, do dia para a noite, o médico diz, vai morrer em 3 meses. Você assume o controle da situação, coloca a mão na cabeça daquela pessoa, libera a palavra da fé, ensina as instruções de cura e não aceita que aquela pessoa morra. Mas se Deus quiser levar, irmão, Deus não quer levar. Deus quer que a pessoa viva e pregue o evangelho. Às vezes a pessoa nem é salva e está morrendo e o crente está achando que Deus quer levar. Não, Deus quer que ela receba a salvação, porque senão ela vai para o inferno. Às vezes uma pessoa nova, muito nova, um jovem, um adolescente morre. Alguém diz assim, Deus, que lindo, Deus plantou uma florzinha no jardim dele. Deus não precisa matar pessoas para fazer flores. Ele é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Ele dá aos seus filhos longevidade de dias. E se eu orei e alguém morreu, fique com a palavra. Não seja defensor, porque tem gente também que quer defender Deus. Ei, fez o que tinha que fazer, fique em paz, acabou. Deus não vai deixar de ser Deus porque alguém morreu. Quem está aqui? Porque tem gente que tem medo de entrar num hospital e assumir o controle da situação, porque vai pensar assim, o diabo vem falar, e se não acontecer, vão zombar do seu Deus. Deus não precisa de advogados, vai e faça. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você está aqui, irmãos? Agora, por causa do medo em que eu ministrei no domingo, na série Glória Maior, por causa do medo, eu ministrei lá, quebrando a ligação com o medo. Você precisa ouvir essa ministração. Por causa do medo, pessoas perdem a identidade. O diabo está fazendo isso, operando. Eu vou ministrar sobre isso quando Deus permitir, por uma estrada de jogos mentais, para roubar a sua identidade, porque daí você fica com medo de não acontecer, você não opera. Aí aquela pessoa morre e vai para o inferno, e você fica, ai, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Não, Deus não levou, a pessoa morreu. O nosso Deus é um Deus de vida e vida em... mas pastor, você não sabe que a Bíblia diz que Ele recebe os seus amados? Claro que Ele recebe. Quando alguém parte, Ele recebe ou Ele joga no lixo. Agora, desde que tenha nascido de novo. Porque alguém que não nasceu de novo vai para o... Então não aceite enfermidades na sua casa, com seus parentes,
com pessoas que estão ao seu redor. Outra coisa, irmãos, alguém está dizendo assim: ah, mas Satanás se levantou, a circunstância está tão grande. Senhor, você não está vendo as contas que eu tenho para pagar amanhã, Pai? Olha as coisas aí, para de pedir a Deus para pagar as contas, porque no céu não tem boleto, nem Bradesco, nem Santander, nem Itaú, nem conta nenhuma. Mas aqui na terra tem dinheiro para chegar na sua bolsa, no seu bolso, para você ir lá no boleto amanhã e pagar essa conta, irmãos. Deixa eu dizer, não adianta ajoelhar, pedir para Deus dinheiro. Você precisa se levantar e dar ordem ao dinheiro e dizer: Satanás, sai do meu caminho, porque eu vou pagar as minhas contas, não vou ser envergonhado, e esse mês vai sobrar dinheiro. Pastor, eu dependo de Deus. Eu também, irmãos, e Deus também quer que você trabalhe. Ah, não, é tudo dele, nada é meu. Irmãos, se nada é seu, a gente está sendo antibíblico, porque tudo que era dele, ele morreu para ser tudo seu. E o apóstolo João ensinou no seu evangelho: tudo é vosso. O mundo, as coisas, tudo é vosso. Tudo que tem aqui nessa terra é da igreja. E essa não é uma mensagem que o apóstolo João iniciou, porque quando Deus levantou Adão no Éden, disse assim: vai, se multiplique, possua sobre sementes, sobre animais, tudo que há na terra é seu. De quem é tudo que há na terra? De quem é? É seu. Aquele carro, aquela casa, aquela roupa, aquela viagem, aquela promoção no emprego, aquele lugar na faculdade, aquela faculdade que você deseja, aquele sonho que você quer realizar, de quem é? Do diabo, irmãos, não é seu. Toma posse, reivindica. Agora não fica: Deus não quis, por isso não entrei. Não, irmãos, você não está naquele sonho, você não entrou nele porque você não creu, porque Deus quis. Pastor, não acredito. 2 Coríntios capítulo 1, aqui no telão, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Quem está aqui, diga aleluia, eu tenho 3 minutos para pregar. Pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, de Deus temos o... Sério? Sério que Deus disse sim para você? E por que você está dizendo que Deus disse não? Promessas, palavras em linha com o que está a revelação da Bíblia para você como igreja. O que Ele disse que está disponível para você como igreja, Ele não está pensando se vai acontecer. Está disponível, Ele disse sim. Agora o que acontece? Por que eu não recebo? Porque o amém é dado por nós para a glória de Deus. Deus está dizendo assim: prospera, e você: não é para mim essa vida. Não deu amém. Porque amém significa o quê? Assim? Deus está dizendo assim: avança, anda curado. Não, agora é para morrer, não é mais para ser curado. Porque tu tem um tempo de morrer. Irmãos, essa passagem não é para a igreja. De fato, Deus trabalha com tempos, estações e épocas, mas não tem tempo na sua vida para você andar em fracasso. Você foi chamado para ser um sucesso. Tudo que você colocar as mãos vai ser um sucesso, desde que você creia assim, amados. Agora a Bíblia está dizendo: ó, o amém é dado por nós para a glória de Deus. Diga assim: eu estou pronto para dar um amém. O que a Bíblia está querendo nos dizer? Assume o controle dessa situação, porque quem tem governo sobre a sua vida é você mesmo. Ele nos deu toda a autoridade. Mais um texto que eu quero mostrar para vocês em Efésios, no capítulo 1, no versículo 18 em seguintes. Efésios capítulo 1, versículo 18, eu tenho 2 minutos e 9, 2 minutos e 8, 2 minutos e 7, 2 minutos e 6. Efésios 1, 18, olha só: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da sua glória na herança dos santos. Versículo seguinte: e qual a grandeza, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20: que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos céus. Versículo 21, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no vindouro. E o 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu o que Ele deu? Toda a autoridade. Tudo que Jesus conquistou, que veio da parte de Deus, Ele derramou sobre quem é a igreja aqui?
Quem disse que você não pode abrir essa porta que foi fechada diante da sua cara? Quem disse que você não pode mudar de vida financeira? Porque o diabo fez uma cilada, você caiu, você quebrou, agora você está como, Deus não quer que eu prospere. Quem disse que não? Quem disse que não quer que eu prospere? A Bíblia diz em Isaías 1,19, se você quiser ir ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja curado. Deus quer que as coisas na sua casa aconteçam. Deus quer que você brilhe como a luz, como o sol do meio-dia. Deus criou você para que você seja um sucesso nessa terra. Irmão, assuma o controle dessa situação e dê ordem a Satanás. Sai do meu caminho, diabo. Não coloca a mão no meu filho, não coloca a mão na minha esposa. Sai da minha casa, sai da minha vida financeira. Eu agora anulo principados, potestades e cadeias, em nome de Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pôs filho no mundo para envergonhar você, não. Você não pôs filho no mundo para ser uma vergonha para você, seja lá qual tipo de vida que ele decidiu viver. Você assume o controle dessa situação. Não é batendo nele não, mas é abrindo a sua boca, confessando a palavra. Então, a segunda coisa que você vai fazer quando um ataque te encontrar no meio do caminho é assuma o controle dessa situação. Quem é que tem um controle aqui, irmãos? O religioso tem medo, pode falar. Quem é que tem o controle aqui? Diga eu. Deus te deu o controle. Põe ordem nessa casa. É você que manda lá. Ah, mas o menino quer fechar a porta e disse, não me perturbe. Tira a porta dele, porque a casa é sua. Aleluia. Sabe por que tem uma geração tão rebelde? Porque tem liderança frouxa. Pai e mãe tem autoridade. Assume o controle da sua casa. Coloca esse menino no lugar dele. Ele não manda em você. Essa menina no lugar dela. Ela não manda em você. Você que tem um domínio sobre a sua casa. Satanás está se andando lá e você está dormindo. Não, desperta e repreende. Sai daqui, Satanás. O meu filho e a minha filha foram criados para a glória de Deus. O último texto, eu quero que a banda venha. Ainda em Marcos, no capítulo 4, versículo 39, na parte B. Marcos 4, 39, na parte B. Marcos 4, 39, quem achou, diga amém. A parte B diz que o vento se aquietou e fez-se grande. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem quer ouvir? Uma grande bonança está para chegar. Eu vou dizer de novo, uma grande bonança está para chegar. Diga, algo bom está vindo. Eu posso ver, irmãos, esse cenário mudar. Eu estou vendo hoje você se levantando, assumindo o controle e o cenário mudando. Não é que vai mudar amanhã não, está mudando agora. Coisas que você deixou incompleta porque estava com medo de prosseguir. Deixa eu dizer, você está se levantando no poder do Espírito e da Palavra e está colocando ordem nisso agora. Está mudando agora esse cenário. Veja uma coisa aqui. Quando a Bíblia se refere no versículo 37 à tempestade, está dizendo grande tempestade. Diga grande tempestade. Deus não vai deixar barato para o diabo. Porque logo depois, quando ele fala sobre a bonança, ele diz grande bonança. A palavra grande significa mega. Tem uma mega bonança vindo diante de você. Você está dizendo, pastor, você não sabe o que você está falando. Eu não tenho nenhum marinheiro comigo, eu não tenho discípulos no meu barco. Ninguém pega junto comigo. Deixa eu dizer, no lugar da vergonha, dupla honra. Não coloque a sua mão e nem faça força, só creia e confesse a palavra. Se levanta assumindo a autoridade. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E você vai ver que você e Deus são maioria. E essa situação vai se acalmar e uma grande bonança vai se manifestar sobre a sua vida. Você está pensando que Deus vai deixar barato para o diabo? Não vai não. O diabo está dizendo a você que nunca mais vai dar certo na sua vida, nada que você faz, porque você é um fracasso. Deixa eu dizer, quantos dias, porque esse cenário está mudando. E eu estou dizendo pelo Espírito, nunca mais vai ser igual na sua vida. Pessoas que olhavam para você e zombavam de você vão ter que admitir que você é alguém especial e que a unção de Deus opera na sua vida. Deixa eu dizer, irmãos, se o diabo causou uma doença na sua casa, comece a gritar.
porque grande será a saúde. Graças a Deus eu não tenho testemunhos para dizer sobre doenças, quadros de doenças, mas eu ouvi sobre um, inclusive desse livro que eu indiquei para você. O autor desse livro, Kenneth Hagin, foi condenado à morte ainda quando criança, caiu do colo da avó, da mãe, logo quando pequeno, no chão, mas nasceu com muitos problemas físicos. Ele estava condenado à morte. Um ginomai aconteceu no nascimento. O diabo queria impedir que aquele homem viesse, com esse homem viesse à terra, porque ele ia liberar princípios da palavra que iam libertar o povo de Deus. Deixa eu dizer, os primeiros 17 anos de vida dele foi na cama. Ele viveu algum tempo como criança, mas tinha muitos problemas no corpo dele, e ele viveu muito tempo na cama, e a família era crente, e os pastores iam visitar e diziam assim: deixa o Senhor levar, para ele não sofrer. Mas um dia ele leu Marcos capítulo 11, versículo 23. Todo aquele que disser a esse monte, move-se, crê no coração e confessar com a boca, assim será. Ele diz: espera aí, Deus está me dizendo que se eu crer e confessar, vai acontecer o que eu creio e confesso. Eu creio, sou curado. As pessoas diziam: você está ficando louco. O pastor vinha e falava: deixa ele morrer. Ele dizia: eu creio. Marcos 11, 23 está escrito: eu sou curado. Depois de confessar um tempo, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo disse para ele: enfermo não fica na cama. Quem entendeu? Porque ele não andava, não levantava. Não andava, não levantava. Ele tinha ido ao inferno 3 vezes. O Senhor permitiu que ele visse, tivesse a revelação do inferno, naquele trauma daquela cama, internado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia Deus apareceu para ele de novo e disse assim: ei, você que confessa Marcos 11, 23, enfermo não fica na cama. Na hora a palavra fortaleceu ele, o Espírito Santo pegou junto, ele levantou e ficou de pé. A família estava tomando café da manhã. Sabe o que acontece? De repente, ele aparece na sala. As pessoas olhavam para dizer: é um fantasma, é um fantasma. Não, é um homem de fé que venceu as impossibilidades, que se levantou contra as circunstâncias e que decidiu assumir o controle dessa situação. Se isso aconteceu na área de saúde dele, acontece na sua também. Se tem alguém enfermo aqui, assuma o controle da situação. Você estava calado por causa da sentença de morte que o diabo lançou, mas comece a gritar, porque se veio uma grande doença, está chegando uma mega saúde sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua casa, sobre a sua família. Escuta, de repente é na sua casa, estava tudo bem, você estava indo para a igreja, mas o diabo foi lá e fez uma bagunça. De repente, você nem esperava. Não é por falta de diligência, você está diligente à palavra, não foi por eu não observar a palavra, você está observando a palavra, mas de repente tudo bagunçou. Deixa eu dizer, comece a dançar. E comece a dizer na sua dança: eu e minha casa serviremos o Senhor. Comece a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o diabo fez uma grande bagunça na salvação dos seus familiares, se prepara. Eu não estou dizendo que eles só serão salvos. Eles estarão pregando para você e você vai estar recebendo da vida deles. Comece a ver na sua casa o pastor que Deus está levantando. Comece a ver a mulher de Deus que Deus está levantando lá. Comece a ver os filhos, os evangelistas. Comece a ver os missionários que vão sair para as nações a partir da sua casa. A sua casa vai levantar um grupo de música todinho na igreja. A sua família vai ser a maior dizimista, vai patrocinar as igrejas da terra, vai incendiar. Então comece a dançar, porque Deus está fazendo algo lá. Quem está aqui, diga aleluia. Escuta, se foi na sua vida financeira, estava tudo certinho, pastor, eu dou o dízimo, eu dou oferta, está tudo certo. Um ginomai, irmão, eu estou dizendo como voz profética, um ginomai que aconteceu. Foi um ginomai, você não está com falta de observar a palavra não. O diabo está condenando você para você não andar em fé, mas hoje acabou essa situação na sua vida. Foi um ginomai, deixa eu dizer, ele fez uma grande bagunça, uma crise financeira que você está a ponto de desistir de tudo. Deixa eu dizer, comece a celebrar, porque não é proporcional, infinitamente mais, abundantemente além. Olhe para o tamanho da crise financeira que você está vivendo e não fique acovardado, não seja um covarde, não fique assim com medo não.
Comece a dar aleluia. Comece a marchar na sua casa. Comece a marchar no seu emprego. Sabe por quê, irmãos? Numa medida muito superior, é a mega provisão que está vindo sobre a sua vida. Não olhe para essa crise pensando assim: meu Deus, quebrou, acabou, eu investi tudo que eu tinha, e agora? E agora? E agora levanta e diz: eu sou próspero, eu sou rico, eu tenho a provisão, eu atraio as bênçãos. Por onde eu for, a bênção vai atrás de mim. Satanás, você acabou com isso aqui, se prepara, porque está vindo da parte de Deus para mim uma mega provisão. Eu vou abrir uma nova empresa, eu vou dar emprego a muitas pessoas, eu vou receber um grande salário, e todos verão a minha vitória.